Fala, tropa, beleza? Olha eu de novo. Bem, para começar peço desculpa para alguns pelo meu sumiço. Alguns imprevistos aconteceram tive que ficar fora. Mas retornado ao assunto em questão, vou refutar definitivamente o Yoshida novamente. Esse vídeo é um vídeo feito para análise da tese que defendo. Não tem nenhuma ideia de ficar fazendo ofensas pessoais contra ele. Mas enfim, vamos pro vídeo. Resumindo, ele disse que é incoerente porque o soco do Garou nessa cena não teve um efeito visual condizente com a força que ele deveria ter, e por ser um feito visualmente menor do que o soco do Boros, ele seria inferior. Só um detalhe, efeito visual e efeito são duas coisas diferentes. Efeitos é tipo isso, apenas a complementação de uma edit na imagem. Agora o efeito é a consequência de uma causa. Ambas têm significados diferentes. Mas ok, vou relevar esse seu comentário para dar continuidade. Eu irei citar um exemplo que usei no meu vídeo sobre a diferença entre esses dois conceitos. Uma arma de fogo com certeza libera muito mais energia do que uma ferramenta, isso é um fato. Mas qual dos dois tem uma capacidade destrutiva maior? Com certeza a ferramenta, seja ela um machado ou uma picareta. Aqui seria a mesma coisa. A potência de ataque é como um tiro de uma arma de fogo. Ela não precisa destruir visualmente tudo ao redor a cada tiro, até porque isso seria ridículo. Só um detalhe nesse exemplo, você não especificou o nome da arma, é o tipo de munição. Eu simplesmente poderia dizer que um canhão causa mais estrago que uma picareta, afinal ele distribui suas ondas em uma região maior do que a picareta faz. É outro detalhe que vale destacar sobre canhão ser uma arma de fogo ser uma arma de guerra ao mesmo tempo, então se também é uma arma de fogo eu posso usar ele como exemplo. Mas a resposta para vocês cegos que acreditam em potência de ataque é potência destrutiva, com base no exemplo dele. Ele diz que a arma de fogo que talvez ele esteja se referindo a uma arma secundária tem mais energia que uma picareta, só que ele esquece que cada uma dessas ferramentas são usadas para fins diferentes uma da outra. Então ele simplesmente podendo escolher usar qualquer objeto como exemplo. Você querer usar uma arma com uma munição minúscula como exemplo já é falta de argumento, mas agora eu duvido vocês tentar comparar um canhão com uma 38, qual causa mais estrago, qual tem mais energia. Acho que se fôssemos seguir o mesmo exemplo como esse, iria ter outro exemplo com a mesma tese que contradiz isso. É como todos sabem, na lógica clássica a contradição é a refutação para seu argumento parar onde está não ser considerado. Mas o que pega nessa cena é que o Garou deu um soco na cara do Saitama, enquanto o Boros deu um soco depois uma joelhada em seu peito. Que o fez cair com todo esse impacto na lua não saiu nenhuma gota de sangue. Aqui seu erro é levar apenas as citações em consideração não olhar para o efeito, na qual o que de fato é uma prova cabal. O que ganha, citação ou algo mostrado, eu acho que se você estiver em um tribunal for querer debater com base em apenas citação, acho que as coisas não vão dar muito certo para você não. Mas enfim, continuando. Apenas precisa causar danos significativos no oponente. Algo que o Boros não conseguiu fazer mesmo com todo aquele efeito, mas o Garou sim. Pois além de você mesmo dizer que ele teve uma recaída, por mais que seja mínima, ainda teve, coisa que o Boros não chegou nem perto. O Boros não fez. Como assim? O que você acha que significa isso? É isso daqui? Isso tá de enfeite na obra? Bom, de fato, não foi uma recaída, foi a consequência de uma causa superior ao soco do Garou. Enquanto aqui o Saitama apenas cambaleou um passo para trás, aqui o Saitama foi arremessado contra a lua como se não fosse nada. Você vem dizer que o Boros não fez? Temos a fala do Saitama antes de lutar com o Garou cósmico, dizendo que havia prometido para o garoto que não iria se machucar. Se Saitama fez questão de citar essa palavra, é porque foi afetado de alguma forma, mesmo que seja pequena. Ok, você pode me dizer que isso não faz sentido, e dizer que One Punch Man segue conceitos de física do mundo real, coisa que a obra realmente tem. Porém, os autores não são obrigados a seguir a lógica / leis da física 100% igual ao nosso mundo, por mais que seja parecido. As leis da física na ficção é arbitrária e totalmente diferente. No livro de Josué 10:13 diz que Deus parou o sol a lua. Deus quebrou a física ao fazer isso, se nem no mundo real a física é 100% seguida corretamente, porque o mero anime deveria seguir. Deus sola toda a ficção.
estando além da existência é do poder, é mesmo assim quebrou a física por conta de uma oração, porque eu deveria acreditar que isso não foi uma circunstância para a própria física que Deus impôs. O que eu tô querendo dizer com isso é que na maioria das vezes Deus obedece às leis da física, a física é quebrada devido à circunstância. Eu afirmo que um anime segue as leis da física, quebram quando é para favorecer o roteiro. Até no nosso mundo real é assim, então qual é sua opinião sobre isso? Afinal, o propósito de uma obra de Toon Force é literalmente quebrar as leis da física constantemente, isso é o que chamamos de categorias. Uma categoria de anime é mesmo que One Punch Man seja um anime de comédia, eles não vivem quebrando a física constantemente, é de propósito. Ou seja, anime sem Toon Force é um anime que segue as leis da física. Sim, o punho do Garou estava em movimento, mas esse não é um bom argumento na minha opinião. Se realmente fossem fragmentos do punho do Garou se quebrando, eles não só estariam bem mais espalhados e tendo o punho do inomeado como ponto de segmento, como também a mão dele estaria no mínimo cheio de rachaduras ou totalmente à mostra, o que não foi o caso, já que em quadros posteriores a mão dele não só é mostrada várias vezes, como o mesmo socou Saitama muitas outras vezes, mas seu punho estava a mesma coisa de quando começou a luta. Mas o que aconteceu com seu argumento da arma de fogo e da picareta? Você tá levando o efeito em consideração agora? Isso eu afirmo que seu argumento é com base em cenas cortadas, pegou cenas de cada bloco que desmerece o Saitama, mas não dá uma explicação do porquê, você só jogou na mesa e acabou. Mas eu te pergunto, os fragmentos saiu da onde? Foi do punho ou do antebraço? Olha aqui a recaída que o Saitama teve. Levou um soco menos de poucos segundos, atacou novamente com um soco. Nossa, essa é uma bela de uma recaída, que apenas a força de sua perna foi o suficiente para se manter firme, enquanto o soco, repito. O soco do Boros fez ele subir para o alto. Olha só a posição do punho do Boros, é o punho do Garou. Você não vê alguma diferença entre os dois ângulos do soco? Você não vai relevar os ângulos de ambos os socos, né? Porque a forma como o Garou atacou o Saitama, ele deveria ser arremessado para longe. Assim como o Boros fez. Já sobre o Boros, a questão aqui é que Garou copiou a força de Saitama, e ainda a melhorou. Força essa que no presente momento estava muito maior do que quando Saitama lutou com Boros. Sabendo disso, o que você acha que aconteceria se Boros e Garou se enfrentassem? Simples, Garou iria obliterar o Boros completamente, esse é o raciocínio mais lógico para se afirmar tendo a obra como base. Agora, temos o seu ponto, de que Boros é superior ao Garou. Garou esse que copiou, melhorou e até superou o Saitama durante um certo período, como é mostrado no gráfico. Isso de fato foi uma piada. Porque ele não superou o Saitama em nenhum momento. Pois ao decorrer da luta o Saitama mostrava ter mais posse de vencer a luta. Em nenhuma hora o Garou se mostrou tendo a força superior à do Saitama. Garou estava apanhando igual puta antes de sua evolução exponencial. Tanto que o próprio Garou disse que estava comendo poeira, que um soco daquele poderia acabar matando ele. Olha só o jeito que o Saitama tratou o Garou pra tu vir falar que o Garou superou ele. Como eu disse, seu vídeo é 100% baseado em citação não no que é mostrado. Saitama esse que na qual estava muito mais forte do que quando enfrentou o Boros. Considerando os termos anteriores sobre potência de ataque e capacidade destrutiva, qual desses pontos é incoerente? Bom, sim, o formato importa, até porque a cena em que o Garou levou o soco deixa isso bem claro. Só pra constar, em vários filmes de terror aparece sangue com formatos estranhos. Frases escritas com sangue, você acha que o formato importa mesmo? O formato pode até ser considerável, mas nunca é dependente quando tudo está escuro. É uma pergunta sem resposta. Acho que o que eu tanto desejava finalmente se realizou, e mesmo assim, eu não estou empolgado. Saitama não estava naquela luta para brincadeira, ele estava nitidamente sério e abalado com a morte do Genos. Você queria que ele de repente começasse a sorrir e ficar empolgado lutando com um cara que fez o amigo dele ir de arrasta pra cima.
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Havia prometido para o garoto que não iria se machucar. Se Saitama fez questão de citar essa palavra, é porque foi afetado de alguma forma, mesmo que seja pequena. Fez questão de citar essa palavra, é porque foi afetado de alguma forma, mesmo que seja pequena. Afetado de alguma forma, mesmo que seja pequena. Havia prometido para o garoto que não iria se machucar. Prometido para o garoto que não iria se machucar.